Convido a todos para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 1 ao versículo de número 10. O texto sagrado nos diz a seguinte expressão: Tendo Jesus entrado em Jericó, aí atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. E este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Estamos diante de um texto conhecido de todos os leitores da palavra do Senhor, que trata sobre um homem reconhecido como um chefe dos publicanos, um homem que conhecido como um cobrador de imposto. Esse texto ele foi registrado no ano 33 depois de Cristo aproximadamente, e trouxe um registro que proporcionou alegria, oportunidade e satisfação para aqueles que diante da sociedade muitas vezes sofre o escárnio, a ridicularização e muitas vezes até o descrédito de forma geral. Como este homem viveu. Verdade que Zaqueu ele era responsável pela coleta de impostos em Jericó, e segundo os pesquisadores diz que os coletores de impostos eles eram odiados pelos judeus, pois eles eram tidos como fosse um traidor por trabalhar para o Império Romano. Isso está visível em Lucas capítulo de número 19, verso 10, você vai perceber que o Senhor diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porém, o versículo antes, o versículo 9 diz assim: disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. O Senhor estava dizendo assim: ele arrependeu-se, mudou a atitude, me procurou, revelou, confessou, reconheceu que é um pecador, então ele tem o mesmo direito dos outros. A partir do momento em que há uma forma que você busca para confessar diante de Deus que Jesus Cristo é o Senhor, reconhecer que você é o pecador, de imediato você tem a oportunidade de ser tratado como filho, e o filho de igual àqueles que estão em casa, porque nesse verso de número 9 afirma de que ele no passado, Zaqueu, ele era odiado, mas após ele aceitar Jesus, com certeza ficou alguém duvidando, não é? Da salvação de Zaqueu, e até mesmo dizendo: e agora, depois que fez o que fez, agora quer ser crente, agora ele aceita e ele pode. Aí o Senhor, conhecendo toda a intenção do coração, responde de acordo com a realidade e a necessidade que aquele público precisaria ouvir, e assim ficou registrado. Como disse de que ele era tido como traidor por trabalhar para o Império Romano, de sorte que também diz que o Senhor deixa bem claro que ele é
filho de Abraão, ou seja, fica certo de que ele tem o direito de servo, de filho, como os demais. Mas nesta noite eu quero, dentro desta introdução, trazer um tema para esta reflexão: vencendo o medo, rompendo a multidão. Estaremos meditando nesta noite com a ajuda de Deus, dentro desse texto, falando de que Zaqueu, com esta identificação que falamos agora, identificando a sua função, identificando como ele era visto. Isto é um exemplo simples, bem sintético, para que você possa compreender o nível e a condição que aquele homem vivia. Ele sabia que dentro do exercício que ele vivia, que ele praticava, ele sabia que tinha muitas pessoas que tinham ojeriza, que não queria ter conversa com ele. Ele conhecia muito bem o exercício do seu ofício e como ele muitas vezes deixava incômodo, deixava as pessoas muitas vezes insatisfeitas pelo fato de se comportar da forma que as pessoas não esperavam. E isto cada vez deixava ele o distante. Mas Zaqueu, ele foi vivendo um momento em que ele foi se aproximando dele, o medo tentando tomar conta. E este medo deixou Zaqueu muitas vezes distante, sem ter a oportunidade de trazer à tona o que tinha dentro de si. Mas ele revelou que ele estaria vencendo o medo quando a Bíblia diz que Jesus entra em Jericó. Jesus está entrando em Jericó e atravessando a cidade. Ele tomou conhecimento que Jesus estava ali. Então, de imediato, a primeira coisa que Zaqueu fez foi tomar a iniciativa em vencer o medo. E o que é um medo? Segundo o dicionário de Aurélio, o medo é o sentimento grande de inquietação ante a noção do perigo real ou imaginário. É uma ameaça, um susto, um pavor, é um temor, é uma sensação de insegurança ante a iminência de um perigo. Ou seja, veja como é difícil a pessoa romper o medo de forma natural, de forma sozinha. Ele precisa sempre de algo que lhe encoraje. E quando Jesus ia passando em Jericó e atravessando a cidade, ele percebeu, ele disse: a minha oportunidade é agora. Eu tenho certeza de que se eu vencer o medo, eu alcançarei o que preciso. E a verdade é que o medo, ele é como que um pavor. Quem sabe nesta noite você está ouvindo esta palavra e está dizendo: é a minha situação. Nesta noite eu quero dizer a você, meu amigo, meu irmão, quem sabe você está vivendo um momento de pavor e está com medo que as pessoas saibam do que está dentro de você e do que você quer fazer. Mas nesta noite receba esta palavra. O medo, você vai perceber as suas origens, e muitas vezes ele faz uma barreira que impede que o homem consiga alcançar o que ele mais almeja. A verdade é que Jesus ia passando e Zaqueu disse: agora eu vou. Ele rompeu, ele iniciou. Eu quero dizer a você que você precisa tomar uma iniciativa. Ou melhor, você já tomou, você abriu o coração, você está conectado, você está ligado, você está com a sua televisão aí, dizendo: eu estou aqui rompendo o medo. Por quê? Quem sabe na sua família você não pode ser aplaudido se você abrir o coração para dizer do que quer fazer, que é servir a Jesus, que é recomeçar a sua vida. Quem sabe você está aí dizendo no seu quarto: eu estou assistindo até escondido, porque a minha família não pode saber. Mas eu quero te dizer que nesta noite, receba coragem, receba força para você romper o medo. Vencer o medo e romper a multidão. Glória a Deus. Este medo, esse medo racional é que ele tem por base o instinto
da conservação. Então, é importante entender que existe a angústia, fobias, que gera medo irracional, mas já é provado que o medo constitui emoções básicas para o ser humano. Quais as causas do medo? Primeiro, a causa de medo que ele tinha é que no passado ele não comungava uma verdadeira fé. Segundo, no presente que ele percebeu a necessidade, ele foi à busca. Ora, no passado você não tem a experiência e nem ouviu, e se ouviu, não deu ouvido, não foi ao encontro e você ficou no seu cantinho com medo. Mas quando você vai ao encontro, quando você vence o medo, você vai adiante ao encontro de Jesus. Foi o que Zaqueu fez. Quais as causas do medo? Primeiro, a rejeição a Deus. Zaqueu sabia que ele não estava bem. Zaqueu sabia que ele precisava aceitar a Jesus. Ele precisava aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele precisava reconhecer Deus como o seu Senhor, ou o Senhor da sua vida. Porém, Zaqueu, ele no passado não buscou, mas quando ele viu que Jesus ia passando, quem sabe é este momento agora, nesta noite para você. Você estava passando do canal. Você estava dizendo, eu vou parar aqui, eu vou ver o que é que tem aqui para mim. É Jesus quem está passando aí agora. É Jesus quem está tratando com você agora. E o que fazer? Eu preciso saber o que fazer. Você vai estar atento, continuar ouvindo e vai fazer a sua decisão. Daqui para o final deste culto, você vai ter a oportunidade de se declarar, de dizer, eu também quero. Eu quero que ele entre na minha casa, eu quero que ele cuide da minha vida, eu estou reconhecendo que eu preciso. Isto é importante para você vencer o medo e romper a multidão. Então, a rejeição a Deus faz com que isto aconteça. E o homem que não tem Deus na sua vida, ele viverá sempre com medo e será cercado de temores. Por quê? Ele vai ter sempre medo, porque ele sempre vai achar que, por maior que seja a segurança, ele vai se permanecer inseguro. Mas quando ele aceita Cristo, ele com certeza, ele tem a proteção divina. O salmista disse no Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, e nele confiarei, porque Ele me livrará, oh glória, o medo já foi, Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele me cobrirá debaixo das suas asas eu estarei seguro, firmeza, o medo já não existe, a sua verdade é escudo e broquel. Ele disse, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ter medo, porque você não vai ser atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos justos, dos santos. Olha, eu preciso dizer que Deus cuida, Deus trata, Deus protege. Quando você entrega a sua vida a Ele, o medo, ele pode até aparecer, porque o medo também é manifestado para que o ser humano reconheça a sua limitação. Quando o homem não reconhece a sua limitação, ele se sente audacioso para dizer, fazer o que ele bem quer. Mas o medo, ele chega quando a ausência da fé aparece. Então, quais as causas? Primeiro, a rejeição a Deus. Porém, Zaqueu fez diferente. Ele rompeu o medo. Versículo de número 3.
A Bíblia diz o seguinte: este procurava. Você entende o que eu estou lhe dizendo? Ele não se escondeu, ele procurou. Ele disse: eu vou romper o medo, eu vou vencer este medo, vou romper a multidão, eu vou procurar. Em vez de me esconder, porque o primeiro homem, quando pecou, ele se escondeu. A Bíblia diz que o Senhor chegou na virada do dia e procurou, chamando pelo nome, ainda com atributo de onisciência, sabendo onde estava, mas queria a revelação do mesmo. E ele procurou na virada do dia, e o homem disse, o Senhor perguntou: onde você estava? Ele disse: eu me escondi, porque o pecado traz com que o indivíduo tenha medo da morte, medo de tudo e de todos. Mas quando nós estamos diante dele, nós sabemos de que o medo não pode dominar a nossa vida, porque Deus é aquele que cuida, que guarda, que blinda, é aquele que faz. Então Zaqueu disse assim: eu vou ao encontro dele. Verso de número 3, ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, porque a multidão, por causa da multidão. Então, primeiro, vencendo o medo e rompendo a multidão. Ele disse: eu vou. Depois ele disse: eu vou romper. Entende como é que é interessante, pastor Josiel e os demais que aqui estão presentes? Quando a gente rompe o medo, logo de imediato vivemos uma vida de audácia, eu digo assim, de coragem, avança, não se esconde. E isto é porque ele estava à busca, ao encontro de Jesus. Verdade é que a falta de fé, ela faz com que o medo ausente, ela chegue para dominar a situação. A ausência da fé faz com que o medo venha dominar a situação. Você não lembra quando os discípulos estavam no mar e o Senhor chegou diante dele em meio à tempestade, e eles pensavam até que era o fantasma e disseram: que homem é este? Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque eles ficaram aterrorizados. A tempestade estava grande e o medo estava dominando a eles. Quem sabe você está aí agora dizendo: eu estou sendo dominado pelo medo, o medo está me afrontando. Mas recebe esta palavra nesta noite: o Senhor Jesus está contigo. Se tu quiseres, Ele está aí na tua casa. Ele foi na casa de Zaqueu, Ele quer entrar aí, viu? Ele quer entrar aí, Ele quer dominar aí a sua vida. Glória a Deus. Então a fé, o relatório daqueles que vivem por fé é diferente daqueles que vivem com medo. A Bíblia registra uma passagem que está em Número, no capítulo 13, versículo 33, e no capítulo 14, versículo número 2, o relatório dos 10 espias foram suficientes para gerar medo, incredulidade, temor, aterrorizou, porque a orientação é que a promessa tinha sido feita, e a promessa foi feita e o cumprimento dela foi registrado, e a Bíblia diz que foi enviado os espias para que fosse espiar a terra, e quando eles chegam lá, eles percebem, trouxeram o resultado do fruto da terra, cacho de uvas, que um homem só não conseguiam trazer, e quando eles começam a caminhar, eu acredito que no meio do caminho dizia: a uva é grande, os frutos são grandes, mas a terra, está vendo como é que está lá? Diante deles somos como que um gafanhoto, somos um nada diante dele. Mas tinha dois que diziam: se o Senhor se agradar de nós. Isso estava vencendo o medo, rompendo a multidão do obstáculo, a multidão do terror que estava aterrorizando eles. E a Bíblia nos diz, no capítulo 13, verso 33 de Número, assim: também vimos ali gigantes, filhos de Enoque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação disse:
Quem dera que tivéssemos morrido na terra do Egito, mesmo neste deserto. Quem sabe você está dizendo assim, era melhor viver daquele jeito, desse jeito é melhor morrer. Mas eu quero dizer que você não vai morrer se você vencer o medo, romper a multidão. Você vai provar do cumprimento das promessas de Deus. O tempo vai passar, mas não vai apagar as promessas de Deus. O que Deus promete de fazer, o que Deus diz que vai fazer, pode alarmar, pode fazer com que afronte, fazer com que você se sinta um nada, mas lembre-se, há um Deus no céu que honra com a sua palavra. Glória a Deus. Quando eu falo sobre o relato da fé, eu estou dizendo de que a falta de fé, ela proporciona muitos medos. A ausência da fé proporciona medo. Como isto? É porque a fé nos dá condição de atravessar, acreditar na intervenção divina. E você parar para meditar no capítulo 19, versículo de número 3, Zaqueu rompe a multidão. No capítulo 19, versículo 4, então correndo adiante, subiu a figueira para vê-lo, que havia passar por ali. Aqui se vê uma curiosidade, mas uma dedicação, um esforço, mas ele venceu o medo e rompeu a multidão. Existem várias formas de você romper a multidão. Quem sabe você está agora em casa dizendo, como eu quero ir à igreja, não tenho força. Rompa a multidão, aceite Jesus aí. Você vai terminar, vamos terminar a mensagem. Quando terminar a mensagem, você vai dizer assim, eu quero aceitar Jesus. Eu tenho temor, eu tenho vergonha de encarar aquela multidão dentro da igreja. Mas a este tempo, Deus colocou esta ferramenta na mão da igreja para que viesse lhe ajudar a você vencer o medo, romper a multidão. E quando você aceitar Jesus, vai chegar na igreja declarando que é um servo de Deus, vai participar do discipulado e alguém vai dizer, como foi que você foi crente? Eu aceitei Jesus através da Rede Brasil, eu venci o medo, rompi a multidão e agora eu estou aqui. Eu aceitei Jesus através da Rede Brasil. Você precisa romper a multidão, vencer o medo e romper a multidão. Em continuação, no capítulo 19, versículo de número 5, a Bíblia diz que quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Jesus olhou para Zaqueu. Jesus está olhando para você. Você crê que Ele está olhando para você? Ele está olhando para você. Agora, você está no lugar que Ele quer, que Ele pode entrar? Você se permite que Ele entre? Ou você simplesmente quer ser visto, mas não quer se pronunciar? Zaqueu disse, ele vai passar, eu vou ao encontro. Zaqueu disse, a multidão é grande, vou subir na figueira, não tenho condições, eu vou ficar aqui, porque ele vai passar por aqui. Jesus está aqui e está passando aí agora. Ele está invadindo o teu ser, te dizendo, eu quero nesta noite passar uma noite com você, lhe dar paz, lhe trazer alegria. Mas para isto é preciso você vencer o medo e romper a multidão. E o que foi que ele fez? Ele disse, eu vou ficar aqui. E Jesus olhou para cima. Jesus olhou para cima. O olhar de Jesus é diferente. O olhar de Jesus é diferente. Se Zaqueu fosse atentar para o olhar dos judeus que estavam ao seu redor, de quem ele conhecia e era conhecido, ele não ia romper a multidão, ele não ia vencer o medo, porque ele ia ficar com vergonha. Ele ia dizer, não vou, eu sou uma pessoa de um nível social diferenciado, eu sou uma pessoa de influência na sociedade. Não depende da sua função, não depende da sua condição, só depende de você vencer o medo e romper a multidão. Aí você vai vencer e vai entender que o Senhor está tratando com você. Ele disse, Zaqueu, primeiro, ele olhou. Segundo, olhe para cá, por favor. Ele sabe seu nome, viu? Eu não sei se do céu não for revelado, mas se do céu for revelado aqui o seu nome.
Se no céu for revelado aqui o seu nome, eu cito o seu nome aqui com muita ousadia, porque Deus não erra no que faz nem no que diz. Aleluia! Ele disse: Zaqueu, ô Zaqueu. Ele estava dizendo: eu estou te vendo, Zaqueu. Eu estou te vendo. Deus está lhe vendo. Deus está lhe vendo. Só é preciso você atentar para a vontade soberana de Deus. Então ele disse: Zaqueu, desça depressa. Olhe para cá, por favor. Ele estava dizendo: Zaqueu, desça. Eu quero lhe dizer que a Bíblia nos diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. A humilhação proporciona, ela atrai a bênção. Ela faz com que a bênção de Deus nos eleve, nos mostre aqueles e aquilo que Ele quer fazer conosco. A humilhação, ela não é algo que está fora do critério para alcançar a bênção. Você quer? Se humilhe, mas é triste, é difícil. Eu tenho uma posição, eu quero lhe dizer que o Senhor pode, Ele pode fazer o melhor para você, se você descer. Agora me entenda, quando eu falo descer, eu não estou falando descer ao nível daquilo ou daquelas pessoas que espera que você desça. Eu estou dizendo, descer na presença de Deus é ser exaltado na presença dos homens. Deus sabe como exaltar, Deus sabe como tratar. Você lembra de Elias? Elias estava no cume do monte e o rei mandou uma mensagem, um capitão e mais 50, e disse para Elias: Elias, o rei, Elias, homem de Deus, o rei mandou chamar, desce. Elias disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma até os 50. Não vou descer não, o fogo desce. Aleluia. Cadê o resultado? O rei manda mais 50 e mais um capitão, 51. Aleluia. Elias, homem de Deus, desce. O rei manda chamar. Elias disse assim: se eu sou homem de Deus, eu não vou descer esse nível não, eu só desço quando Deus manda descer. E todo homem que desce ouvindo a voz de Deus é garantido a vitória. Desça nessa noite do pedestal, desça nessa noite e deixe Deus fazer. O Elias orou, os 50 mais uma vez morreu, e o capitão, agora vai um capitão inteligente, um capitão que vai por baixo, um capitão humilde, um capitão bem simples. Aí o capitão chega diante dele e diz: homem de Deus, seja preciosa a nossa vida, homem de Deus. Ele desceu. Aí o Senhor fala ao coração de Elias e diz: Elias, desce, vai com esse. Desça, meu amigo, desça, minha amiga. Às vezes nós ficamos no pedestal e não queremos nos render. Zaqueu era o chefe dos publicanos. Zaqueu, ele era rico. Zaqueu era um homem que era conhecido, tinha influência, mas ele começou a descer. Quando ele subiu, ele estava descendo. E quando ele subiu para ver Jesus, ele disse: agora desça para poder me encontrar com você. Você entendeu? Quando ele estava subindo, ele poderia dizer: prepara uma plataforma, prepare aí uma arquibancada, prepare aí, olha, eu quero que prepare uma escada para que eu possa ficar bem estruturado e quero ver ele passar. Isso seria ele ficar acima de Jesus. Acima dele não tem nada, ele é acima de tudo e de todos. A terra é os cabelos, a terra é o cabelo dos seus pés, não tem como muita coisa a ver não. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, tudo que nele há, ele é dono de tudo. Então Zaqueu disse: eu vou, mas eu quero somente vê-lo. Jesus disse assim: sei seu nome, viu? Vai descer. Quando ele desce, Jesus aparece. E tem um detalhe: ele apressou-se em descer e recebeu com alegria.
A Bíblia diz que Jesus se pronunciou dizendo: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. Então, a alegria, que coisa maravilhosa, no capítulo 19, versículo 6, apressando e recebeu com alegria, isso fala da reciprocidade, o serviço imediato, ele foi receptivo, ele disse: eu vou fazer. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus entrava para ser hóspede de um pecador. Zaqueu, e Jesus que conhece tudo, Jesus conhece você. Jesus sabe que você é julgado. Jesus sabe que o senhor, a senhora, muitas vezes é julgada pela sua aparência. Mas o salmista, ele conhecendo o Deus que ele servia, ele disse: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu sabes, ele sabe quem é você. Desça do pedestal, esqueça o povo, se renda aos pés de Jesus. Esta noite é uma noite diferente na sua vida. A audiência toda está trabalhando, enviando a mensagem e já chegou em você. Por que você está resistindo? Por que você está dizendo que hoje não? Desça! Vença o medo e rompa a multidão. A verdade é que no versículo número 7, começaram a murmurar. Zaqueu, porém, levantou-se e disse: Senhor, reconheceu a autoridade divina, reconheceu o senhorio do Todo-Poderoso. Se você quer que esse medo desapareça da sua vida, você precisa agora render aos pés de Jesus. Você precisa dobrar o joelho. Você está se derramando aí, não vai se render? Você vai se render, porque você precisa provar para este mundo que o Senhor da tua vida não te deixou só. Ele está olhando para você, sabe o seu nome, está tratando com você. Glória a Deus. E quando Jesus se aproxima, ele disse: Senhor, se eu tenho, olha, Senhor, eu dou, eu devolvo. Oh, que coisa extraordinária. Ele disse: eu devolvo, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho extorquir a alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Sabe o que é isso? Isso aqui é ele dizendo: eu vou restituir. A minha liberalidade está posta. A sua hospitalidade me deu a oportunidade de eu expor o meu medo, romper a multidão e dizer do que eu sinto. Tanta gente me julgava sem me conhecer, Senhor, mas tu olhaste para mim, chamaste pelo meu nome, entraste em minha casa. Então eu estou rendido, eu estou entregando. Olha, se eu tenho feito, eu quero restituir, eu quero vencer este medo que me atemoriza, eu quero vencer este medo que muitas vezes me perturba. Receba nesta noite aí a graça de Deus em sua vida. Daqui a alguns instantes estaremos orando por você. Você vai dormir melhor, você vai passar uma noite tranquila e vai dizer: medo desapareça da minha casa, porque a presença de Jesus invadiu o meu ser. Eu quero lhe dizer de que o medo, ele desencadeia uma porta de opressão. E isto é muito sério. O medo faz a pessoa ver, ouvir o que não existe. Abre uma fenda para trazer a opressão. E aqui eu quero concluir dizendo de que quando Zaqueu percebeu que a situação estava difícil, ele disse: eu vou subir na figueira, eu quero somente ver ele passar, eu quero ver ele passar. Quando ele disse: eu vou passar, Jesus disse assim: você veio. Então agora, se você veio, eu estou indo a seu encontro. Aqueles que vêm a mim de maneira nenhuma, eu lançarei fora. E o verso de número 10, ele disse: pois o Filho do Homem veio. Zaqueu veio e Jesus veio. Que encontro bonito. Zaqueu veio e Jesus veio. Você não veio? Jesus está aqui, ele também está aí, dizendo: eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. Se você quer, eu quero. E Zaqueu disse: eu quero. Ele disse: então entre na minha casa, entre. Quando ele entrou na casa dele, ele disse assim: agora eu quero lhe garantir, hoje veio salvação a esta casa.
Aleluia! Salvação é livramento. Receba nesta noite essa palavra. Há livramento de Deus aí para a sua família. Há livramento de Deus aí para a sua casa. Receba nesta noite esta porção e creia que você também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus abençoe a sua vida.